E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do MCast, um podcast que fala sobre empreendedorismo. E o nosso convidado de hoje é o Marcos Costa, que vai falar um pouco mais sobre vendas. E aí, Marcos, tudo bem? Fala, Márcio, tudo bem? Agradecer você pelo convite, né? Tá vindo aqui e falar um pouco aí sobre a nossa experiência aí na área de vendas, né? Obrigado. Para quem está nos assistindo, conhecer um pouco mais você, Marcos, fale um pouco sobre a sua trajetória em vendas e o porquê você escolheu esse caminho. Ô, Márcio, então, eu comecei na área de vendas aí com mais ou menos uns 20 anos, sabe? Iniciei na editora Abril. Depois da editora, eu fui numa empresa em Curitiba chamada Sharp do Brasil. Fiquei um tempo lá. Depois entrei na Bradesco Previdência. Fiquei um bom tempo na Bradesco Previdência. Isso lá em Ponta Grossa. Depois vim pra cá, fui pra Freeway, que é uma concessionária da Honda, né? Depois vim pra Editora Abril de novo, né? Fiquei um bom tempo na Editora Abril. Depois fui trabalhar na Araucária, consórcios Araucária, né? E acabei entrando na análise de crédito, né? No distribuidor Serasa. E hoje estou na WCheck também, que é no mesmo segmento de análise de crédito, enfim. Então a gente tem uma. Tô com 49 anos, então tenho um pouco de experiência aí na área de vendas, né? Legal, legal. Isso é importantíssimo. Eu também tive uma trajetória, na verdade, a maior parte da minha vida em vendas, né? Comecei com 20 anos, É, também na Editora Abril, que você que passou legal, por lá. legal. Passamos não, né? Ficamos bastante tempo lá Bastante daí. tempo. É, E aí depois segui esse mesmo caminho que você está hoje, que é trabalhar com análise de crédito. Daí me achei nesse segmento, comecei como vendedor, depois como supervisor, gerente de vendas, e depois acabei abrindo uma empresa nesse mesmo segmento e me sim, tornei empresário do setor. legal. Mas o nosso assunto aqui hoje é sobre vendas, né? Sim, sim. E qual que é a importância da venda, por exemplo, no seu crescimento? Ah, Márcio, a venda é um relacionamento, né? Você tem que se relacionar com pessoas. E cada dia a gente tá num lugar, cada dia você fala com pessoas diferentes, né? Então, assim, o que que eu posso dizer sobre crescimento, cara? Você aprende muito, né? Você aprende muito, você vê muita gente, você tá se relacionando com muita gente. Então, assim, é muito importante. Para mim foi muito importante. É uma escola. Na verdade, é uma escola. É uma faculdade. E quando se trata de vendas, a gente enfrenta muitos desafios. Quais os maiores desafios que você já encontrou nessa carreira de vendas? O que você considera um desafio assim que quem não é raça forte acaba desistindo e indo para outro segmento daí? Ô, Márcio, a gente faz a venda porta a porta, né? Que eu acho que é a venda mais difícil. E a gente somos aí nós somos, né? O remanescentes, né? Porque não tem mais esse tipo de profissional. São poucos que quer bater na porta do cliente. A gente vai lá e o cliente nem tá pensando em comprar, né? Então a gente vai lá e faz o cara, cria a necessidade nele, né, para ele poder estar comprando. Então, assim, a dificuldade, cara, é o dia a dia mesmo, né? Você tem que sair com chuva, você tem que sair com sol, você tem que sair, né? Às vezes você tá com um filho doente em casa, você tem que vender porque você tem que trabalhar, né? E objeção do cliente, normal, né? Do cliente, que o cara às vezes ele fala que não quer, mas ele quer. Então você tem que, né, mostrar pra ele que é interessante. Mas é do dia a dia, né? Mas todo trabalho tem isso daí, né? Todo trabalho tem isso. E você tem que, todo dia você tem que buscar, né, a venda, né, para você poder se realizar como profissional, né? E às vezes um erro, não sei se você observa da mesma forma que eu, Marcos, mas um erro de quem não conhece esse contexto de vendedor é eu querer vender o meu produto para o cliente sem antes saber qual que é a necessidade dele. E quando o cliente percebe que você quer vender algo para ele, ele fica muito mais resistente, em vez de você levar uma percepção que você quer resolver um problema dele com o seu produto. Eu acho que isso é importantíssimo para quem quer encarar a vendas, né? É Sim. você esquecer os seus problemas como vendedor, que está precisando às vezes de fazer uma venda para bater uma meta, mas de você focar de fato no seu cliente ali. Qual que é a solução que eu consigo levar para esse cliente? Quando ele percebe isso, fica muito mais fácil você converter uma venda, né? Eu sempre brinco que eu não saio para vender, eu saio para fazer amigos. E aí eu faço a venda. Por quê? Eu trabalho com produto bom, tá? Então, assim, eu vou chegar no cliente, vou explicar para ele o que o produto faz,
vou ver a necessidade dele, ó, eu preciso. E aí você vai explicar para ele. E ele tem que ver que você tá ali para ajudar ele a solucionar um problema que ele tem, entendeu? E que aquele produto realmente vai ajudar ele. E o custo-benefício do produto. E aí fica mais fácil, né, de você fazer a venda. É você mostrar que você tá ali para ajudar o cara. Ó, isso aqui vai resolver você fazer isso daqui. Você tem coisa aí que você precisa desse meu produto para você poder estar avançando na tua empresa. E aí você consegue colocar o cliente na sua base. E esse cliente vai ficar ali por muito tempo e vai se tornar seu amigo. Tem vários clientes aí que são meus amigos, né? É assim que funciona, né? A venda, né? Sim, sim. E às vezes tem muitas pessoas que falam, eu não tenho habilidade para vender. Mas aí você pega, por exemplo, um médico, para ele trazer o paciente para o consultório dele, ele precisa fazer o quê? Uma venda. Você Sim, pega o dentista, uma venda. Você sim, pega o advogado, uma venda. sim, Então, quer dizer, todo mundo com habilidade ou sem habilidade, em algum momento ele vai ter que praticar uma venda. sim, Se você olhar para essa sala de podcast aqui, não tem nada que você visualize aqui que não foi vendido por alguém. sim. Então, eu acho que todo mundo, com habilidade ou sem habilidade, vende. Então, se você tiver consciência disso e desenvolver uma habilidade de vendas, talvez mesmo não sendo contratado para vendedor, na função que você está, você consegue desenvolver ela melhor quando você tem essa habilidade de vendas. O que você pensa em relação a isso? Para quem ainda fala que não tem o dom da venda. Ô, Márcio, funciona assim. A primeira coisa que o cliente compra é você, antes dele comprar o teu produto. Ele Já vai, é uma venda, né? ele vai comprar você, né? Então, assim, é igual você falou do médico, né? Às vezes você vai no médico, né? E o médico te atende tão bem, e às vezes é a primeira vez que você tá ali. Deixa você à vontade, deixa você falar, né? Pergunta o que que você tá sentindo, o que que, né? E conversa com você e você se sente bem. É uma maneira dele vender o trabalho dele. Eu vejo hoje muitos profissionais que são baitas profissionais. Sabe tudo, mas não são comerciais. Você sabe que eu atendo muito advogados, né? Sim. E o cara, ele sabe tudo sobre processo e tal, mas ele não é um cara comercial. Ele não sabe fazer essa ponte, entendeu? Ele não sabe, por exemplo, o cliente chegar, sentar ali para conversar com ele e ele deixar o cliente à vontade, saber a linguagem certa de usar com cada cliente. Às vezes o cara quer usar uma linguagem muito técnica, mas o cliente ele não vai entender o que o cara tá falando. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção, todo profissional tem que ter. E todo profissional que tem essa percepção, ele vai vender o trabalho dele com mais facilidade, você tá entendendo? Então, muitas vezes é isso. Eu brinco, pra que facilitar, né? Se é tão fácil complicar, né? Então, você tem que facilitar a coisa pro cliente, né? Pro teu cliente que tá ali na frente. Então, deixar ele mais à vontade, deixar ele falar, né? Pra ver qual que é a necessidade dele, que é o que você falou aí. E todos nós, igual você falou, todos nós, a gente vende o nosso trabalho, o nosso serviço, entendeu? E outra questão da venda também é a habilidade que você tem que ter e entender todo o processo, né? Sim, O seu produto é importantíssimo você entender. sim. Agora, você entender uma necessidade também que tem na outra ponta é importante também. Que é o que quem não tem essa habilidade, ele não consegue desenvolver. E é outra coisa importantíssima para quem quer se aventurar na venda como profissional. É você saber que você vai ter muitos nãos pela frente, né? Porque às vezes se a pessoa não tem essa resiliência, essa resistência, ele pode estar vendendo ouro, porque vai ter gente que não vai querer. E aí a pessoa que está se aventurando em vendas, se ela não tiver realmente muito forte isso dentro dela, no primeiro, no segundo, no terceiro não, ela já joga a toalha, vamos dizer assim. Sim. E a venda às vezes é muito isso, você sai o dia inteiro batendo, batendo, talvez 10 para as 6, no final do dia, você consegue fazer uma venda que às vezes compensa até a semana inteira que você trabalhou, né? Então a venda é muito isso, né? Da persistência e da resiliência em não se curvar diante de um não. Você, Isso serve para a vida como um todo, né? sim, Então, você tem que ter disciplina, né? Por exemplo, nós trabalhamos aí, que nem eu trabalho externo. O que que eu faço, cara? Eu acordo todo dia às 6:30 da manhã, tomo meu banho, 7:30 eu saio para trabalhar. E trabalho até 6 horas da tarde, né? E se você se dedica, se você visita, se você vai atrás, o resultado vem. Lógico que
não é uma coisa imediata, muitas vezes, o resultado que você quer, né? Mas se você faz um trabalho bem feito, esse resultado vem. Se você entende o seu produto, se você domina o seu produto, o que que você está vendendo, né? O mercado, como que tá. Conhece também o concorrente, você tem que conhecer, né, Márcio? O Sim, com concorrente, certeza. né, para saber o que que ele está oferecendo e para você falar, não, esse aqui que eu tenho é melhor do que o da concorrência, né? Com certeza você vai ter sucesso, mas você tem que ser dedicado, tem que ter resiliência e saber que não é fácil, né? Tá, um pouco relacionado a isso que eu perguntei para você antes, de não, não, não e não desistir. O que mais te empolga para que você continue insistindo quando às vezes está tudo indo contra daí? O que que mantém você firme ali na ponta, oferecendo e vendendo? Márcio, a gente está na venda há muito tempo, né? Tanto eu como você. A gente sabe que a venda, ela o trabalho, né? É 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, veja bem, quanto mais não você ouve, mais perto do sim você tá. Eu penso assim, né? Então, assim, já chegou o dia de na primeira visita eu vender, entendeu? Do dia. E já chegou o dia de eu vender na última, né? Então a gente tem essa experiência. E você sabe que você não pode desistir. Não, eu vou porque você sabe que uma hora vai acontecer, né? Então, o que eu falo para você é essa questão mesmo, resiliência, disciplina e você ter foco. Porque se você não tiver foco, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Na vida é assim, né? Eu acho também que em questão de vendas, que eu falo isso como experiência própria, o vendedor ele nunca pode sair de casa sem o dinheiro do almoço, né? Porque qualquer vendedor, quando dá 11h30, meio-dia, que ele não vendeu e não tem dinheiro para vender, ele é capaz de fechar qualquer negócio para Almoçar. almoçar daí. Sim. E eu percebo que os piores vendedores são aqueles que estão sempre sem dinheiro daí. Porque ele não tem dinheiro para abastecer, não tem dinheiro para almoçar. E isso é muito perceptível para o cliente que ele vai atender. Isso tá, parece que está escrito na cara, ó, precisa de dinheiro e o cliente não gosta disso, entendeu? Então, eu passei por isso no passado e instruo muito o meu pessoal a eles realmente sair para fazer negócio, não para suprir uma necessidade imediata deles ali. E quando o cliente percebe isso, ele não fecha com você daí. Na verdade, assim, você tem que ter, né? Lógico, a ansiedade atrapalha muito, né? Você pode atropelar na hora da venda, né? Como, como que eu acho que você tem que se comportar na hora da venda? Como a gente está fazendo aqui, batendo um papo. E aí você vai criando a necessidade, porque o cliente ele vai fazendo o questionamento dele, criando as objeções, e você vai quebrando, né? Naquele momento. Aí ele vai chegar na hora e vai falar assim, não, realmente o teu produto, eu preciso do teu produto. Mas isso tudo, a gente fala do time da venda, né? Tem o tempo de fechamento. Você vai fazer o trabalho até chegar no fechamento. E normalmente, quando o cliente ele para te ouvir, né, eu tô dizendo no meu caso, tá? É difícil ele não acabar fechando com você, tá? Tá? E qual que é o teu perfil, Marcos, como profissional de venda? A gente sabe que tem aquele profissional que chega na segunda-feira, 8 horas da manhã, para o carro num posto de gasolina, abastece e vê para que lado tem menos trânsito e sai para trabalhar. Você é um cara muito mais organizado, tem um planejamento da sua rotina, do que você vai fazer na semana, de quais cidades você vai fazer visita, ou você é desse que depois que abastece é que vai pensar para onde vai daí? Ô, Márcio, na verdade você fez uma pergunta aí interessante, cara. Eu, por exemplo, eu mentalizo a venda um dia antes, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar em tal cidade. Normalmente, como a gente anda muito, essa cidade a gente já trabalhou. Então eu falo, ó, tal cliente está interessado no meu produto, eu passei lá, eu preciso voltar lá. Tal cliente eu tenho que. Você tá entendendo? Então, assim, eu me programo sim. Hoje mesmo, né? A gente tá conversando aqui, eu fui a Londrina que eu tinha um cliente às 10 horas da manhã, tá? A gente marcou, acho que sexta-feira com ele. E eu fui lá e fechei. Você tá entendendo? Então, assim, você tem que ter sim, você tem que ser uma organização, você tem que ter uma agenda, né? Porque se você sair a esmo, você não vai. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que não sabe escrever, tá? E dar um quadro para ela riscar. Ela vai riscar na lousa ali, ela vai fazer um A, mas ela não vai saber que fez um A. Você tá entendendo? Sim. Então, a nossa questão é essa. Eu acho que tem que ter organização sim, tem que saber onde você vai
né? Tem que pedir indicação, eu trabalho muito com isso. Eu acho que a indicação vai de encontro com o que a gente falou agora há pouco, em relação a como atender o cliente. A não Certeza. atender o cliente pensando em resolver o seu problema, pensando em resolver o problema dele. Sim, sim. Quando você atende ele dessa forma, a tendência é ele se sentir satisfeito, sentir aliviado com aquela solução que você Segurança, ele vai ter levou. segurança, né? Exatamente. E indicar você para novos clientes que são amigos deles. Porque um cliente indicado por alguém que é teu amigo, para um representante, já é meia porta aberta, né? Sim, Então fica sim. muito mais fácil de você iniciar um diálogo ali com o cliente, em vez de você chegar como um desconhecido total numa loja, num estabelecimento. Na verdade, o cliente você tem, eu sempre falo, né? Eu tenho vários clientes, graças a Deus, alguns se tornaram amigos aí, grandes amigos. Mas assim, o que que ele vê muito? A questão do pós-venda, viu, Márcio? De ele te acessar ali no WhatsApp, ou te ligar e você poder resolver o problema dele. Eu trabalho muito dessa forma. E aí esse cliente, ele vai, a hora que ele, ó, fala com esse cara aqui, que esse cara aqui vai resolver teu problema, e esse cara aqui é um bom profissional, entendeu? Então a gente tem que prezar por isso, de fazer a coisa com excelência, né? Porque nós temos um produto bom, né? Um produto que vende, porém nós temos que andar de acordo com o nosso produto. Se o nosso produto é bom, nós também temos que ter que ter um trabalho de excelência. E quando a gente pega a empresa de tecnologia, onde a gente não tem uma loja física, uma fachada, na verdade a fachada e o contato que o cliente tem, a visão que ele tem da empresa, é o representante que está lá fazendo a venda para ele, Sim, entendeu? sim, Então, se você não faz esse suporte, mesmo não sendo às vezes a função do vendedor fazer esse pós-venda, mas é quase que uma obrigação porque o cliente confiou nele, né? sim. E tem vendedores que eu concordo com você, ele faz a venda e vira as costas e o cliente liga e ele nem responde o cliente em relação àquele questionamento que ele fez. Isso é ruim tanto para o representante, para a imagem dele, para uma futura indicação que ele não vai ter e também para a imagem da empresa que ele representa, né? Eu acho assim, se você faz um bom trabalho, né, não tem por que você não deixar o teu contato, se você, entendeu? E esse contato, eu várias vezes, todo cliente meu, até os que eu não fecho, de repente, tem o meu cartão, por quê? Através desse contato, eu vou fechar outros clientes, entendeu? Já aconteceu várias vezes, né? De o cara falar, ó, vai, passa em tal lugar, vai no amigo meu que ele tá precisando disso, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que trabalhar assim, ali, junto com o cliente, dando suporte. Nós temos um suporte muito bom, né, na empresa, mas o primeiro contato é você. Agora eu vou aproveitar a sua experiência para você mandar um recado aí para aqueles vendedores que o bom é sempre o distante. Tem vendedores, por exemplo, que Uhum. rodam 1.000 quilômetros para fazer duas vendas, sendo que na região dele tem 50 cidades. E você, eu sei que você é um representante que trabalha num raio muito mais curto, porque você faz relacionamento com seus clientes, né? O que você fala para aquele representante que, por exemplo, anda 1.000 quilômetros para fazer duas vendas e gasta a semana inteira? Ô, Márcio, A dica que você dá para eles aí? não, aí a questão, é o que eu falei para você, a questão de planejamento. Veja bem, eu acho que quando você traça uma região e você trabalha ali, se você trabalha bastante ali e faz um trabalho legal, você fica conhecido na região. E isso é interessante. As pessoas vão ter segurança no teu trabalho. Além de você, eu, na minha opinião, tá? Você conseguir alavancar mais seu número de vendas, você vai ficar conhecido e você vai diminuir o seu custo. Você tá entendendo? Você vai diminuir o seu custo. Então, é uma coisa, é algo que eu faço e tem dado certo há muito tempo. Há muito tempo. Então, é de vendedor. Ah, essa região é ruim? Não, não tem nada disso. A região, isso é coisa, é psicológico. Não existe região ruim, não existe região. Aquela região não. Tem que trabalhar, tem que se trabalhar, né? Eu fui numa cidade, ela tem, deixa eu ver, deve ter uns 8 mil habitantes. E eu era, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, 2 horas da tarde, eu tava zerado, né? Como a gente fala, né? E eu vendi para um cliente, só que esse cliente, ele era o cliente, como que eu vou dizer para você, pontual da cidade. E ele falou, ó, você pode ir nesses aqui e fala que eu fechei. Você tá entendendo? Depois dele eu fechei mais 4.
por causa desse cliente. Então, assim, e é próximo, cidade perto. Então tem que se fazer o trabalho. Essa questão de ir longe, pegar a estrada, cansativo, às vezes você já chega cansado para trabalhar, entendeu? Estressado do trânsito e tal. Eu prefiro trabalhar mais próximo e ficar conhecido na região. Eu acho que aí o resultado vem. E que nem você citou em relação à despesa. Quem vai longe, logicamente a despesa vai aumentar também. Sim. E aí ele já chega no início da semana com um peso muito grande nas costas, né? E já chega com essa pressão. Tenho que vender para pagar a despesa. Às vezes a despesa dele é o que ele vai ter de resultado na semana. Quer dizer, uma viagem tão longa acaba não fazendo nenhum efeito, mesmo que ele traga um resultado maior. Mas quando você coloca na balança despesa e receita, ele vai, às vezes, a ter um gasto superior ao que ele ganhou, né? Então, é uma dica que é importantíssima para quem quer seguir com vendas, que às vezes não é a grama do vizinho que vai estar melhor do que a sua. Não, não. É o que a gente falou, né? De planejamento. O cara tem que se planejar, né? De tá visitando, de estar, né? Esses dias eu visitei uma cidade aí e eu não fechei, eu fechei um contrato naquela cidade. E depois passou aí uns 15 dias, eu fechei três. E os caras vieram atrás, entendeu? Tá? E você, como vendedor, você acaba escolhendo algum perfil de cliente ou não? Fisicamente, assim, você olha para o cliente, assim, vai passando na frente de uma loja, de um estabelecimento, fala, esse cliente não vou atender não, porque ele não compra. Eu tinha isso. Por exemplo, o velho e careca, eu não entrava. Eu não entrava porque eu achava que ele não comprava. E às vezes era uma doidura minha que eu tinha lá, Ô, de não Márcio, abordar esse perfil de cliente, entendeu? na verdade eu não vejo muito isso não, sabe? Hoje a maioria, a gente tem, lógico, um segmento que eu gosto de atender, né? Mas desse segmento que eu atendo, eu entro em qualquer um. Não importa a idade, não importa nada, né? Porque às vezes já aconteceu com a gente, né? De você olhar pro cara achar que você não vai fechar a venda e você entrar e fechar, né? E deixa um recado final aí, Marcos, para quem gosta de vendas, mas que tem alguma resistência, medo de se aventurar, qual o recado que você dá? Você, como experiência de 20 e poucos anos de venda, ele deve encarar ou ele deve procurar um empreguinho ali para viver o resto da vida ali? Porque eu acho que a única maneira de você realmente ter um diferencial, escalar financeiramente na sua vida, ou é empreendendo ou é vendendo. É você sair do fixo e ir para um variável daí. O que eu tenho que dizer é o seguinte: se você gosta de desafio, é bom, é válido, vale a pena. Então, assim, se prepara e vai trabalhar, vai atrás da venda, porque é gratificante, cara. Você vai poder, igual você falou, questão de ganho, você vai poder dar uma vida melhor para sua família, esposa, filho, você que é solteiro, vai poder, de repente, ter o carro que você quer, o carro do sonho, né, que você quer, a casa, ó, da entrada no seu apartamento, enfim, é através da venda, né, nessa venda aí que a gente tanto fala, que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama, que você vai conseguir, com certeza, é, concretizar os seus sonhos, né? Porque se você, a venda, ela não tem limite do que você pode ganhar. Você vai ganhar de acordo com o que você trabalhar e com o que você produzir. Então, assim, isso é excelente. Você poder fazer o teu salário. Eu acho que isso é o que é o legal de você poder fazer o teu salário. Então, assim, se você é um cara que sonha alto, vem trabalhar na venda que você vai se dar muito bem. Quer deixar seu contato, suas redes sociais, para quem quiser seguir você no Instagram, no Facebook, onde você tem redes sociais? Tá, o meu telefone, né? Meu nome é Marcos Costa, 449-8818-3322, tá? Meu e-mail, marcosl4@hotmail.com e o meu Facebook é Marcos Costa, tá? Muito obrigado para você que acompanhou mais essa edição do MCast. A gente conversou aqui com o Marcos Costa, um dos maiores especialistas em vendas. Tenho certeza que você tirou bastante proveito do conteúdo que a gente trouxe aqui. Muito obrigado e tchau. Valeu, tchau.